Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre estimação dos modelos ARMA e ARIMA, tá? Então vamos começar pelo estimador de mínimos quadrados, tá? É um tema que costuma causar um pouco de dúvida, né? É como calcular os erros desses modelos, né? Aqui em séries temporais é um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado lá em modelos de regressão, né? Onde, em especial em modelos que não consideram autocorrelação, né? Então vamos lá, vamos pegar uma série observada, né? Digamos então o x1 até o xn, tá? Então o termo de erro, né, do modelo ARMA, do modelo ARIMA, eles precisam ser calculados de uma forma recursiva, tá? Então vamos começar olhando o modelo ARMA 1, tá? A gente sabe que ele é dado por essa expressão, né? Bom, como a gente quer calcular o termo de erro, né? A gente isola o epsilon t, a gente chega nessa expressão, tá? A partir daí, a gente tem que pegar lá do início, né? Então, digamos que a gente vai começar lá do epsilon 1, né? O epsilon 1, se a gente carregar ele na expressão, a gente não vai conseguir calcular, né? Porque basicamente porque ele dependeria do xt menos 1 e também do epsilon t menos 1. Oh, desculpa, dependeria do x0 e do epsilon 0, que são termos que a gente não tem, tá? Então, como ele é o termo de erro, né, e a média dele é zero, tá? Então, tradicionalmente, os termos de erro que a gente não consegue calcular, né, a gente inicializa eles como zero. Então, epsilon 1, zero. A partir daí, o epsilon 2, né, pela expressão do modelo, a gente consegue calcular ele, tá? Então, agora o epsilon 2 seria dado por essa expressão, tá? Calculado, então, o epsilon 2, a gente poderia partir para o epsilon 3, tá? E assim por diante até o epsilon n. No caso de um modelo ARIMA, tá? A ideia seria basicamente a mesma, mas a gente vai ter que lembrar que o modelo ARIMA, né, ele vem de uma diferença da série, né? Então, vamos dizer que se o xt é então o processo ARIMA, né, aqui no caso considerando o ARIMA 1,1, né, que considera uma diferença, né? Então, a gente teria que, antes de tudo, tomar essa diferença, né? Então, vou chamar aqui de W a série das primeiras diferenças do xt. Notem, né, que quando eu faço isso, né, o primeiro termo lá, o que seria o W1, eu não vou conseguir calcular ele porque ele dependeria do x0. Então eu preciso agora começar o WT a partir do termo 2, ok? Bom, né, se o xt é a rima 1, 1, né, a série das primeiras diferenças, então, ela vai ser um arma 1, né? Bom, a partir daí fica fácil, né? Então, basicamente, a gente vai lá, né, constrói agora o modelo arma 1, né, para a série de dados, né? Faz o mesmo processo que a gente fez lá atrás, isola o epsilon, tá? O detalhe, né, que aqui a gente não vai conseguir calcular nem o epsilon 2, né? Então a gente vai ter que inicializar ele como zero também. A partir do epsilon 3, né, tudo tranquilo, a gente simplesmente carrega os valores no modelo e vai evoluindo, né? Legal, pessoal? Bom, então vamos ver como que ficaria a soma do erro quadrático, né? Ou melhor, dos erros quadráticos, né? Então vamos lá, seja beta, né, o conjunto de todos os parâmetros do modelo, tá? Então aqui considerando um arma PQ ou um arima PQ, né? Então o beta seria dado por essa expressão, tá? Aí a gente vai sempre chamar de W, né, a série diferenciada. Então aqui se é um arima, né, com D diferença os W, né, ele já vai considerar as D diferenças, né? Dessa forma, a soma dos erros, né, a gente primeiro teria que calcular os erros, né, daquela forma recursiva que a gente acabou de ver, né? E por fim, a soma dos erros seria dada por essa expressão, né? Notem que quanto maior o valor de P ou de D, né,
mais épsilons precisam ser inicializados como zero, tá? Mas a partir daí a gente consegue calcular eles, ok? Tá? E aqui embaixo, né, seria a expressão então do epsilon, né, que generaliza aquelas equações que a gente viu ali atrás. Tá? E lembrando então que os primeiros épsilons, né, lá do 1 até o p mais d, são inicializados como zero. Bom, tendo a soma dos erros quadráticos, né, o estimador de mínimos quadráticos basicamente vai ser aquele ponto, né, ou melhor, o argumento, que minimiza, né, a função da soma dos erros quadráticos. Tá? Bom, essa aqui é a definição. Né? De um modo geral, né, aqui nos modelos ARMA, ARIMA e também na maior parte dos modelos de séries temporais, né, a gente não consegue calcular de forma analítica o estimador de mínimos quadrados e também não consegue outros estimadores, tá? São raras situações que a gente consegue isso de forma analítica, tá? Então, de modo geral, né, essa expressão ela é calculada de uma forma numérica, né? É utilizado um processo numérico para obter, né, o ponto que minimiza essa função, ok? Bom, um dos poucos casos que a gente consegue obter de forma analítica é do modelo autorregressivo de ordem 1, né, que é dado por essa expressão, né? E aí, né, eu vou deixar aqui como exercício para vocês mostrar que o estimador de mínimos quadrados para esse modelo, né, é dado por essa expressão, ok? Bom, agora vamos ver então o estimador de máxima verossimilhança, tá? Aí para simplificar o que a gente vai ver à frente, tá? Eu vou adotar algumas notações, tá? E prestem atenção nessas notações que a gente vai carregar ela para as próximas aulas, tá? Até agora a gente não estava pensando em distribuir. Até agora a gente não tinha utilizado a distribuição de probabilidade do termo de erro, né? E também não tinha considerado que médias condicionais, variâncias condicionais, né, distribuições condicionais, tá? A partir de agora, a gente vai precisar entrar nisso, tá? Então vamos lá, eu vou definir o xt, né, barrinha t menos 1, para representar uma variável aleatória, só que com condicionada em toda a informação prévia. Ou seja, o xt barra t menos 1 seria o xt, né, dado toda a informação antes dele, ou seja, o xt-1, o xt-2 até o x1. Tá? Da mesma forma, né, o mi, né, para a gente vai sempre representar uma média, mas aqui o mi t, né, barrinha t menos 1, ou, quem preferir, mi t dado t menos 1, né, como sendo o valor esperado dessa variável condicional. Tá? Que algumas vezes a gente vai poder usar nessa notação, ou ainda, né, algumas vezes simplificando, a gente coloca aqui do lado de fora, né, t menos 1, tá? E calcula o valor esperado xt. Ou seja, isso aqui representa o valor esperado da variável aleatória xt condicionado em toda a informação prévia antes dela, tá? Bom, da mesma forma a variância, né? Então o sigma 2, né? A gente sempre vai usar sigma 2 para representar a variância, né? Então sigma 2t dado t menos 1 vai ser a variância do xt dado toda a informação prévia. E também a f, né, que vai denotar a nossa função de densidade, né? A f do xt dado xt menos 1, né, a gente usa ela para denotar a distribuição dessa variável condicional, tá? E algumas vezes a gente vai usar também nesse formato, que facilita, né? A gente coloca lá o t menos 1 já para denotar que é uma função, de densidade e probabilidade condicionada, né, do xt, que basicamente denota isso aqui, né? A, a função densidade do xt dado toda a informação prévia.
Bom, então vamos lá, vamos ver como que fica a função de verossimilhança, né, condicional, tá? Eu já vou dizer por que, tá? Eu já vou contar para vocês por que é condicional, tá? Mas basicamente o que a gente quer é a função de verossimilhança, tá? Para isso, né, a gente, né, da mesma forma que a gente faz com os outros modelos, né, com modelos independentes, aqui a gente precisa começar calculando, entendendo como que é a distribuição conjunta das nossas variáveis, né? Então vamos lá, a densidade conjunta, né? Obviamente, pensando em densidade no caso contínuo ou função de probabilidade no caso discreto, né? Mas aqui pra gente, a gente vai, na maior parte das vezes, trabalhar com distribuição com variáveis contínuas, né? Então vamos lá, a densidade conjunta, né? Ela fatora com esse produtório, né? O f do x1 vezes o f do x2 dado x1, depois o f do x3 dado o x2 e o x1, né? E assim por diante até o xn, dado toda a informação prévia a ele, tá? Que por sua vez pode ser escrito nesse formato, né? Já utilizando aquela notação que a gente viu no slide anterior, né? Então aqui ficaria o f do x1, né? Produtório, né? Do f, né? Com índice t menos 1, né? Das variáveis x em t, tá? Bom, um segundo passo, né? Digamos, né? Para a maior parte das vezes, a gente vai precisar separar as primeiras variáveis para inicializar os modelos. Tá? Da mesma forma que a gente fez lá atrás para calcular o termo de erro, aqui a gente na maior parte das vezes a gente também precisa fazer isso. Tá? Então nessas situações, digamos que a gente queira separar as primeiras k observações. Tá? Então simplesmente abrindo, né, essa equação de cima, a gente consegue escrever ela nesse formato. Né? A distribuição conjunta dos primeiros k pontos, né? Em seguida, né, o produtório das distribuições condicionais, tá? Aí partindo do K mais um, tá? Só que ocorre, como esses primeiros pontos são usados apenas para inicializar, tá? De um modo geral, né, essa densidade conjunta dos primeiros K pontos, né, sendo esses K pontos utilizados na inicialização, a gente não vai conhecer essa expressão, tá? Porque ela depende de termos desconhecidos. Tá? Então, por conta disso, em séries temporais, a gente não trabalha diretamente com a função de verossimilhança, a gente trabalha com a chamada função de verossimilhança condicional, que basicamente seria a segunda parte dessa expressão, né? Essa parte aqui, né, do produtório, tá? Que ela nada mais é do que a distribuição conjunta lá do x, né, partindo do índice K mais um. Pessoal, desculpa, aqui seria K mais um, tá? Eu vou consertar depois quando for passar o slide para vocês. Então, do f do x, índice K mais um até o xn, condicionado na informação prévia, né? Que foi lá o x1 até o xk da inicialização do modelo, tá? E essa expressão é esse produtório, né? Ok? Então, a gente vai tratar essa verossimilhança, né? Chama de verossimilhança condicional, né? Da mesma forma que a gente trabalha com a função de verossimilhança em modelos independentes. Então vamos lá, considerando o modelo, né? Vamos ver como fica então a verossimilhança de um modelo ARMA PQ. Tá? O ARMA PQ, a gente sabe que ele é dado por essa expressão, né? Agora vamos ver como que fica então a média condicional desse modelo. Tá? Então o μ, né, t dado t menos 1, seria então o valor esperado de xt dado toda a informação prévia, né? Então calculando o valor esperado aqui em cima, esse valor esperado condicional, notem como tudo que está antes do índice t é conhecido, essas variáveis aqui da frente elas vão se comportar como constantes, né? Porque elas são conhecidas já, né? É dado elas. O único termo que a gente não vai conhecer é o εt, né? Porque ele está no mesmo índice do xt. Por conta disso, né? Dentro do valor esperado, todos os termos sairiam do valor esperado, né? Porque são constantes, né? E ficaria o valor esperado do εt, né? O valor esperado do εt é zero, tá?
Então, esse valor esperado condicional, a gente chega nessa expressão, né? Nota que é a mesma de cima, só considerando que o y é igual a zero, tá? Pessoal, eu esqueci de comentar, tá? A partir de agora, pela primeira vez, a gente vai assumir uma distribuição por termo de erro, né? Então, o termo de erro vai ser independente, identicamente distribuído, né? Isso a gente já vinha carregando, com média zero e variância sigma 2, tá? Isso a gente já tinha utilizado antes, né? Só que agora a gente, para conseguir escrever a função de verossimilhança, a gente vai ter que assumir uma distribuição, né? Então essa distribuição vai ser a normal, tá? Como tradicionalmente é utilizado para distribuições dos erros, né? Tá? Bom, então vamos lá. Então a média condicional é dada por isso, né? A variância condicional é a mesma ideia, né? Então fica lá a variância do xt dado toda a informação prévia, né? Quando a gente olha aqui em cima, né, tudo que tem índice menor do que t, né, já é conhecido, então se comporta como uma constante. Lembrando que para variância, quando eu tenho uma constante somada, né, essa constante a gente pode tirar ela, né, a variância da constante é zero, né, então a variância disso aqui só sobrou como sendo a variância do εt, né, e a variância do εt é o sigma 2, ok? Em outras palavras, aquela variável condicionada, né, o xt dado xt menos 1, né, como ele é uma constante somada no termo de erro, né, e esse termo de erro é normal, né, essa variável condicionada ela também tem distribuição normal. Só que, por sua vez, né, a média é dada por essa expressão e a variância aqui continua sendo sigma 2. Tá? Bom, então, voltando naquela expressão de verossimilhança que a gente deduziu no slide anterior, né, substituindo lá, né, a gente viu que ela é dada por esse produtório, né, das densidades condicionais. Tá? Então, agora, né, colocando como a gente viu que a densidade do xt condicionado é normal, né, colocando aqui a expressão do normal, desculpa, a expressão da normal, né, com média mi t dado a t menos 1 e variância sigma 2, a gente chega nessa expressão, tá? Agora, abrindo ela, né, a gente chega nesse termo de baixo, né? Notem, pessoal, que quando eu faço esse produtório, né, essa primeira parte fica lá elevada, né, a esse termo, né? Ou seja, porque ele é multiplicado, né, uma quantia n menos p menos uma vez, tá? E aqui dentro da exponencial, né, como é um produtório, ele vai entrar aqui dentro como um somatório, né? Aí ficaria lá o somatório do xt menos a média dele, tá? E notem que isso nada mais é do que o somatório dos erros quadráticos, né? Então aqui a gente chegou naquela expressão SB, tá? Ou seja, a função de verossimilhança também depende, né, da soma dos erros quadráticos, tá? Agora, tomando o logaritmo, né, da função de verossimilhança condicional, né, denotada aqui pela letra L, né, e já tirando por proporcionalidade as constantes, né, os termos que não dependem de beta ou de sigma 2, a gente chega nessa expressão, tá? Que é bem comum, né, bem parecida com aquela que a gente chega em modelos de regressão, tá? Bom, né, agora, se a gente pegar essa expressão, né, e derivar ela em relação a sigma 2 igual a zero para a gente obter o estimador de máxima verossimilhança do sigma 2, tá? Fazendo isso, a gente chega nessa expressão para o sigma 2. Ou seja, para o sigma 2 a gente sempre tem uma forma fechada, né, para obter o estimador de máxima verossimilhança dele, tá? Com a suposição de normalidade, né? Então, o sigma 2 seria nada mais do que a soma dos erros quadráticos, né, dividido pelo número de erros que são somados, tá? Então, agora, se a gente pegar essa expressão do sigma 2 chapéu,
e substituir na expressão de cima no sigma 2, né? Ou seja, se aqui a gente coloca o sigma 2 chapéu e aqui também a gente coloca o sigma 2 chapéu, né? A gente chega, né, já removendo constantes, né, nessa expressão de baixo, tá? Notem que quando a gente faz isso, né, de substituir o sigma 2 chapéu no lugar do sigma 2, nessa parte o SB vai cancelar, tá? E o que vai sobrar aqui são todos os termos constantes, né? Então eles são retirados aqui no sinal de proporcional, né? O que vai sobrar, né, seria nesse termo aqui, né? Onde está o sigma 2 vai sobrar um SB, né? Esse termo de baixo aqui também vai ser retirado por conta de ser constante. Tá? Então a gente chega nessa expressão. Tá? Notem, pessoal, que aqui o logaritmo da função de verossimilhança para o beta, né, ela é proporcional a uma expressão, né, que a gente tem aqui um termo constante, né, com sinal negativo, multiplicando o logaritmo da soma dos erros quadráticos. Tá? Só que, como o logaritmo é uma função monótona, né, significa que maximizar essa função, né, é equivalente a minimizar o S de B, né, ou o log de S de B, como preferir. Tudo bem? Em outras palavras, né, o estimador de máxima verossimilhança, né, ele vai coincidir com o estimador de mínimos quadrados. Tá? De novo, desde que a gente utilize aquela hipótese de normalidade dos erros. Tá? Então vamos lá, a gente chega nessa conclusão, né? Sob a hipótese de normalidade, o estimador de máxima verossimilhança para o beta, né, corresponde ao estimador de mínimos quadrados. Tá? Então agora vem algumas observações. Esse resultado que a gente acabou de deduzir, né, ele não, ele não se aplica só para o modelo ARMA, tá? A gente consegue mostrar, tá? Isso é bastante simples, né? Que ele vale para qualquer modelo de espaço de estado linear, né? O modelo de espaço de estado linear é escrito nesse formato, né? O xt é igual a uma função g de t mais o termo de erro, né? Desde que o erro seja normal também, né? Só que essa função g de t, ela seria algo que depende apenas de pontos anteriores ao tempo t, né? Se isso ocorre, a gente consegue mostrar o mesmo resultado que a gente chegou ali atrás, né? Que o estimador de máxima verossimilhança coincide com o estimador de mínimos quadrados, tá? Em outras palavras, a gente vai poder trabalhar então com o estimador de mínimos quadrados, tá? Ao invés do estimador de máxima verossimilhança, pois eles coincidem, tá? Para os modelos que a gente vai ver aqui na disciplina, tá? Isso aqui vai ser quase sempre válido, tá? Isso aqui não será válido quando a gente for estudar, né? Se a gente conseguir chegar neles lá na frente, nos modelos de volatilidade, tá? Lá para os modelos de volatilidade, o estimador de mínimos quadrados não vai coincidir com o de máxima verossimilhança, lá serão coisas diferentes, tá? Mas para os outros modelos, né, sempre que a gente estiver assumindo normalidade, isso será válido, tá? Então a gente viu ali atrás, né, como obter o estimador de máxima verossimilhança do modelo ARMA PQ, né? No caso de um modelo ARIMA PDQ, o procedimento seria, né, antes de tudo, calcular as diferenças, né, ou seja, obter aquela série WT, e a partir daí, para a série WT, a gente obteria o estimador de máxima verossimilhança, né, do modelo ARMA PQ. Ok? Então, bastante simples, né? Vamos lá, observação 3. Se o processo estacionário, né, xt, né, ou no caso de um modelo ARIMA, seria aqui o WT, né, que seria estacionário, tá? Mas aqui vamos utilizar o xt. Então, se o processo estacionário xt possui média diferente de zero, ou seja, né, se o μ, né,
incondicional, né? Tem um valor que é o valor esperado de x incondicional. Tem valor diferente de zero, né? Então, da mesma forma que a gente viu na aula anterior, né, para o modelo arma PQ, né, surge lá o termo de intercepto, né, que a gente chama ele de alfa, que ele é dado por essa expressão, tá? Bom, e aí, obviamente, teria que estimar também né, esse termo alfa de forma numérica, tá? Que no caso ele vai sempre coincidir aqui. O mi seria basicamente a média do processo ARMA, né? Porque a média é constante, né? Então a média amostral seria um estimador para o mi, tá? Só que daí os termos φ teria que ser encontrados, né? De forma numérica, tá? Alguns procedimentos de estimação tomam esse caminho, né? De estimar primeiro o mi, e outros preferem, né, simplesmente estimar o alfa aqui diretamente de uma forma numérica, tá? O mais comum é estimar o alfa de forma numérica. Bom, então vamos lá. Observação 4. Em modelos ARMA 1, ou mesmo em modelos ARIMA, né, 1, né, D, 1 de novo, né, ou seja, um modelo com D diferenças, onde após essas D diferenças é um ARMA 1, tá? Eu deixo aqui um alerta, que é para desconfiar de redundância na parametrização, se isso ocorrer, né? Se o φ chapéu ficar muito próximo do menos θ chapéu, tá? Por quê? Nesta situação, o modelo ARMA 11, né, ele vai ficar nesse formato, né, quando a gente escrever ele em função dos polinômios, tá? Nota então que se aqui o φ chapéu, né, ele é muito próximo do menos θ, né? Em outras palavras, eu poderia trocar aqui onde está o θ por menos φ chapéu, né? E esses dois termos cancelariam um do lado do outro, né? Resultando em um processo do tipo xt igual a yt, que seria basicamente um ruído branco, ok? Então, quando isso ocorre, né, o modelo pode estar superparametrizado, né? É, um processo, na verdade, é um ruído branco, mas você está lá achando, né, que os coeficientes do ARMA são significativos, tá? E o problema aqui é que isso pode acontecer também com modelos de ordens maiores, tá? Só que para modelos de ordens maiores, né, essa comparação que a gente fez aqui do Phi chapéu com o Theta chapéu não é tão simples de ser feito, né? Então, de modo geral, o que é recomendado é sempre que possível, né, procurar usar um modelo de ordem mais baixa, né? Se esse modelo atender, né, a série que a gente está utilizando, né, sempre tentar escolher então o modelo de ordem mais baixa. Bom, pessoal, eu separei aqui alguns códigos do R, né, para a gente ver um pouco mais sobre o que a gente acabou de estudar, tá? Então, primeiro de tudo, vamos ver como simular, né, um processo ARIMA PDQ, tá? O R ele disponibiliza lá, já nativamente, uma função chamada ARIMASYM, tá? Que é para simular processos ARIMA. Tá? Então, basicamente, o que você tem que dizer aqui é o número de pontos que você vai querer simular, né? A ordem do modelo ARIMA e os coeficientes, tá? Então, aqui, basicamente, o que eu estou fazendo é simulando uma série XT, né? Onde a diferença dela é a série WT, né? E a WT é dado por essa expressão que está aqui embaixo, né? É um arma 1, com um coeficiente autorregressivo 0,6, né? E coeficiente de médias móveis 0,5, tá? E no default ele vai usar uma normal 0,1 para simular o termo de erro, tá? Então, basicamente, o que é feito é, primeiro, simula, né, o ruído, né, que seriam aqui os termos de erro. Em seguida, ela calcula os Ws, né, de forma interativa, né, e depois consegue, né, obter o xt também de forma interativa.
tá? Então, rodando isso aqui, guardando na variável x, tá? Ela já simulou a série para mim. Tá, então aqui eu simulo um arma 1, né? Desculpa, um arima 1, né? Aqui embaixo eu vou simular um arma 1, né? Só que eu vou pôr aqui um sigma 2 maior para o termo de erro, né? Aí para você fazer isso, você tem que ir lá na função geradora, né? E mostrar para ela que você quer lá uma normal, né? Ou uma outra distribuição, né? Com uma variância maior, tá? Então, vou fazer isso aqui e guardar no y, tá? Então agora eu vou fazer um gráfico das duas séries, tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para ficar maior. Tá, então aqui na parte de cima a gente tem a série X, né? Que obviamente é não estacionária, né? Foi simulada de um arima, né? E aqui embaixo a série Y, né? Que é estacionária, foi simulada de um modelo ARM. Tá? Opa, puxei muito aqui. Então vamos lá. Descendo um pouco, né? O R também, de forma nativa, ele disponibiliza essa função arima, que é para você ajustar, né, por máxima verossimilhança condicionada, né, modelos arima. Notem que aqui, né, você tem lá a opção de escolher se você quer incluir aquele termo de média ou não, né? Lembrando que o termo de média para a gente é relacionado ao intercepto, tá? Então vamos lá. Você também precisa dizer para ele qual que é a ordem do modelo que você quer estimar, tá? E lembrando, né, que escolher a ordem do modelo nem sempre é tão simples, né? A gente viu aquele procedimento que é baseado em olhar as figuras, né, do ACF e do PACF. Tá? Nas próximas aulas a gente vai ver isso com um pouco mais de cuidado, vamos ver mais exemplos. Tá? Mas aqui vamos fazer de conta que para a série X, né, eu sei, né, que o modelo 111, né, seria adequado, né, e que eu não precisaria incluir o termo de média. Tá? Então, rodando essa primeira expressão, né, ele foi lá e buscou para mim, né, então a estimativa dos parâmetros que ele chegou é lá para o coeficiente autorregressivo um 0,55, né, que de fato ficou bem próximo do 0,6 lá que a gente usou para simular o modelo. E de médias móveis ele chegou ainda mais perto, né, ficou no 0,54, né, sendo que a gente utilizou 0,5. Né, e lá para o sigma 2, né, aqui ele chegou no 0,95, a gente tinha utilizado como 1. Né? E aqui ele também, né, estima de forma numérica, né, um desvio padrão do estimador. Tá? Mais um detalhe, pessoal. Né? Aqui ele te dá lá a log verossimilhança, né, o valor dela calculado, e também já te dá um valor de AIC. Né? Lembrando que o cálculo do AIC é bastante simples, né, que só depende da função de verossimilhança e do número de parâmetros do modelo. Tá? Vamos rodar aqui também a estimativa agora para a série Y, né? Aqui de novo, né? Ficou bem próximo, né? Aqui ficou ainda mais próximo nos coeficientes, tá? Aí, vamos dar uma olhada também naquela função NDIF, né? Que a gente viu na aula anterior, que ela ajuda a decidir quantas diferenças são necessárias, tá? Aqui eu vou simular três séries, então, né? A série X vai ser de um arma 1, a série Y, né, vai ser a mesma coisa, só que com uma diferença, e a série Z com duas diferenças. Tá? E depois a gente vai usar a expressão NDIFs em todas elas. Tá? Rodando, né? Notem que aqui ela funcionou direitinho, né?
Eu tive que dar um nível de significância para ela, né? Dei lá o alfa igual a 0,05, né? Nos testes, por default, ela usa o teste KPSS, né? Para testar a estacionalidade, né? Então, para a série X, ela deu lá que não seria necessário nenhuma diferença. Para a série Y, ela deu que seria necessário uma diferença. E para a série Z, duas diferenças, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui também um exemplo que eu tirei lá do livro do Shun Wei, né, para a gente ver um caso de que, o, que a função arima, né, falha, né? A gente vai gerar uma série, né? Aqui eu seto uma semente, né, que eu sei que isso vai ocorrer, né, que eu peguei lá do livro. E a gente simula lá um ruído branco, né, da distribuição normal, 150 pontos, com média igual a 5. Tudo bem? Tá? Aí eu vou lá e vou estimar o modelo ARIMA, né? Ou melhor, um modelo ARMA 1, tá? Agora anota o que vai acontecer, né? Como isso aqui é um ruído branco, era de se esperar que o coeficiente autorregressivo e o coeficiente de médias móveis seria próximo de zero, tá? No entanto, a estimativa deveria ficar igual a zero, né? Ou pelo menos muito próximo de zero. Tá, mas aqui não é o que ocorre, né? Nota que o coeficiente autorregressivo ela estimou, né, como sendo menos 0,95, ou seja, um valor bastante significativo, né? E também o coeficiente de médias móveis, ela estimou como sendo aqui muito próximo como sendo 0,95, né? Também bastante significativo. E notem que o autorregressivo, né, é muito próximo do de médias móveis, né? Só trocando o sinal. Ou seja, né, lembra aquele alerta que eu falei que quando isso ocorre, né, a gente deveria tomar cuidado de ser um caso de superparametrização? Então, foi o que ocorreu aqui, né? Tá? Bom, mas daí como que a gente conseguiria, né, evitar isso? Né? Se a gente tivesse dado uma olhada, né, na função de autocorrelação, nas funções de autocorrelações da série, tá? Possivelmente a gente não teria sido enganado dessa forma. Então, vamos supor que eu tenho essa série X, né, e eu não sei de onde ela veio. Então, a primeira coisa que eu deveria fazer é verificar quantas diferenças são necessárias, né? Então, a função NDIF me mostrou aqui que essa série já é estacionária e eu não preciso mais tomar nenhuma diferença, tá? Ou seja, como ela é estacionária, eu já posso olhar direto, né, a partir dela, a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial. Tá? Então, vou fazer esse gráfico aqui. Vamos plotar a série, né, com o ACF e o PACF junto. Tá? Notem, pessoal, né? Bom, aqui em cima é a série, né? Ela é estacionária. Agora notem que a função de autocorrelação, ela não mostrou, né, autocorrelação significativa para nenhum dos lags. E também a PACF, né? Ficou todo mundo dentro da banda, né? Ou seja, a gente poderia considerar todas essas autocorrelações como sendo zero, né? Em outras palavras, isso aqui já me diria que a gente está trabalhando com um processo que ele se comporta como um ruído branco, né? Ele não possui autocorrelação, né? E nesse caso, né, aqui de cima, que a gente tentou forçar e ajustar o modelo ARMA 1.1, a gente cometeu um erro, né? A gente escolheu um modelo errado, ok? Quando a gente tentou pôr um coeficiente autorregressivo e um coeficiente de médias móveis. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Na próxima aula a gente vai continuar nesse tema de estimação e também vamos entrar no tema de adequação dos modelos, tá? Bom, é isso. Até mais. Tchau, tchau.